Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Veda. Acho que por essa camiseta já dá pra perceber que eu já entrei no clima e qual será um dos livros indicados por aqui. E hoje eu vim trazer então livros com personagens leitores ou livros sobre livros que quem não gosta, né? Todo leitor se identifica quando o personagem fala ali sobre algum livro que ele leu, você já fica tipo, vamos ser amigos. Então hoje eu vou indicar esse tipo de livro pra você. Alguns você já pode ter lido porque são livros mais conhecidos, outros talvez não. E aí tem um livro mais geral ali embaixo também que eu acho bem interessante. Quem gosta de livro assim, que conhecer coisas novas, é bem interessante ter para poder ir folheando, ler sobre alguns livros diferentes e quem sabe adicionar eles à coleção. O primeiro livro a ser indicado vai ser qual será? Harry Potter. Nós temos aqui a Hermione, né? Quem não se identifica com a Hermione já leu todos os livros sobre Hogwarts antes de entrar na escola, já fez todos os deveres de casa antes de entrar na escola. Eu fazia isso, tinha uma época que eu fazia dever de casa antes de começar as aulas. Tipo, eu ia folheando os livros da escola e aí eu fazia os exercícios que eu já sabia fazer. Ou então, quando tinha dever de casa e eu achava que eram poucas páginas, eu já fazia as próximas páginas também. Então, assim, me identifico com a Hermione? Me identifico, mas não lia todos os livros sobre a minha escola antes das aulas começarem. Quem aí se identifica com a Hermione, deixa aqui embaixo. Quem não se identifica, pode sair do vídeo. Brincadeira, fica aí pra dar engajamento. Outro livro também é Um Milhão de Finais Felizes. O personagem, ele escreve livros e lê livros. E eu acho que o par romântico dele também lê livros. Algo do tipo, mas esse aqui é mais no sentido de o personagem ser escritor. E ele tem um caderninho onde ele anota várias ideias, então tem tipo, ideia 54. Aliás, o título do livro era para ser Um Milhão de Finais Felizes e Piratas Gays, que tá até arriscado. Esse veio no Turista, eu não conheci o Vitor Martins pra ele autografar, veio autografado do Turista já. Então, assim, bem interessante. Gostei da ideia de ter um caderninho pra anotar as ideias, sim, mas por enquanto eu só anoto ideia de vídeo mesmo. Outro livro que, assim, pode não ter sido um livro tão bom, mas ele se encaixa nessa lista aí de personagens leitores e personagens aí que estão envolvidos com livros. O personagem em si, ele lê sim, mas ele não fala muito de livros, tem algumas referências aqui, mas é mais o pai dele, que é historiador, professor de alguma coisa na faculdade, e o carinha que tá passando um tempo na casa deles tá escrevendo um livro, então assim, o protagonista pode não ser muito envolvido com livros, mas acaba que o livro traz outros personagens que são assim envolvidos com livros e ele acaba se encaixando nessa categoria. Só que assim, não são livros muito conhecidos ou livros que você para, vou ler, porque são pegadas mais assim acadêmicas, mais tipo coisas gregas e tem os nomes de estátua, uns negócios. Enfim, não é uns livros assim que se você não for da área você vai gostar. Quem não teve vontade de ler O Morro dos Ventos Uivantes quando leu Crepúsculo? Inclusive saiu até uma edição comemorativa, né, com escrito o livro favorito da Bella de Crepúsculo, sei lá, alguma coisa assim. Eu não comprei essa edição, eu li outra edição aqui, mas eu queria muito ler, sim, não li na época que eu li esse livro, mas eu queria muito ler O Morro dos Ventos Uivantes, mas não por causa da Bella. Mas enfim, a Bella, eu acho que ela só lê O Morro dos Ventos Uivantes e Romeu e Julieta, né? Que eles assistem lá um pedaço da peça, eu acho que ela lê o livro também. Mas acho que são só esses dois livros, mas enfim. Não convivemos com ela ali todos os dias, não vemos cada detalhe dela para saber todos os livros que ela leu, porém ela continua sendo uma personagem leitora. O próximo pode parecer um pouco inusitado, que é Trono de Vidro. Sim, a Celina é viciada em livros. Quando ela se torna quando ela começa a receber dinheiro pelas pessoas que ela mata, o que ela compra? Livros. E tem uma vez que ela compra tantos livros que ela precisa de uma estante nova. Assim, quem não se identifica? E eu adoro a Celina por causa disso. Da segunda vez que eu li esse livro, eu marquei muitas passagens onde ela fala sobre livros e ela fala também sobre bibliotecas, guardar bibliotecas, guardiões de biblioteca, alguma coisa do tipo. Então, assim, Celina, além de ser guerreira, né, uma assassina, a assassina mais temida de Adarlan, também é uma leitora como todos nós. Claro que também não podia faltar romance de época, porque aqui tem todos os gêneros. Billy Bridgerton tá sempre com um livro na mão.
como já mostra a capa, né? Então, assim, ela prefere ficar em casa de boa usando calça e lendo um livro do que ficar comparecendo a bailes. Então, a Billy foi uma das melhores personagens da família Bridgerton que eu conheci. Acho que ela só fica atrás pra Hyacinthe Bridgerton, porque não tem como. Hyacinthe e... como é que é o nome da mulher? Hyacinthe e Lady Dunbury. Aquelas duas formam a dupla dinâmica da Londres do século XVIII. Ou é o XIX já, não me lembro. Mas Billy Bridgerton também é uma personagem leitora. Passando para um assunto mais tenso, assim, envolvendo livros, a menina que roubava livros aí, toda aquela situação de queima de livros durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nossa protagonista, ela tem 12 anos, eu não sei quantos anos ela tem. E aí, em um determinado momento de um dia que ela tem que fazer uma coisa, ela acaba invadindo uma casa e roubando livros, mas não sei se eu contar vai ser spoiler, não sei, acho que todo mundo já leu, né? Então, assim, gosto muito desse livro, eu achei o livro muito melhor que o filme, porque tem algumas ilustrações aqui, então fica bem mais interessante de acompanhar, não abrindo uma ilustração muito interessante, mas, né, ok. Então, a leitura desse livro foi muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma ilustração. Que ela meio que escreve seu próprio livro também. É mais um diário, mas é bem interessante de acompanhar. Dá pra acompanhar muito mais de perto do que o filme mostra pra gente. Ainda em assuntos assim tensos relacionados a livros, tem aqui O Silêncio dos Livros, do Fausto Luciano Panicati. Acho que é assim que fala. E ele é português. Acho que ele é português. Eu acho que é. E assim, esse livro vai trazer um futuro onde os livros são proibidos e quem tem livros é um criminoso. Ter livros é crime, denuncie. E além disso tudo, do fato de não poder ter livros, do governo achar que livros são uma visão limitada de uma pessoa só e que você não pode mudar o que tá ali se você discordar daquilo. Então, só o que é permitido são livros digitais que possam ser modificados. Então, tipo, se você tá lendo um livro e não gostou daquele casal que ficou junto, você vai lá e modifica e coloca o que você quer que fique junto, entendeu? É basicamente isso. E além disso, também tem o GNC, que dita aí a criminalidade no seu sangue. Se você cometeu um crime, sei lá, alguém furou fila na padaria e você empurrou a pessoa, eles te levam preso e você tem que fazer um teste. Se você tiver esse GNC no sangue, você fica preso para sempre. Se você não tiver, eles te mantêm preso por 5 anos para poder refazer o teste para ver se o gene não estava incubado, para ver se não aconteceu alguma coisa errada. É uma história bem intensa, nós temos 2 pontos de vista do cara que acaba acontecendo isso com ele, ele vai preso, mas ele não tem o GNC e ele continua preso para poderem continuar fazendo o teste nele. E nós temos a visão de uma criança também, que ela só tem um único livro com ela, que é um livro que a avó dela lia pra ela. E aí ela fica escondendo esse livro e a família dela também não liga muito pra ela por causa disso, porque ela fica sempre no canto... Gasguei. Ela fica sempre no canto dela lendo, então a família meio que despreza, chama ela de ô menina, você não vai largar esse livro? Ô menina, vem comer, essas coisas. E o nome da menina é Alice, o nome da personagem é Alice, inspirado em Alice no País das Maravilhas. No prefácio desse livro tem muita referência a outros livros. Eu não sei se eu marquei alguma coisa, mas assim, ao longo do livro eu fui marcando, sublinhando vários trechos que citavam livros. Então, além de ser um livro sobre livros com personagens leitores também, que fala sobre o futuro dos livros, é um livro que te indica outros livros. Então depois eu tenho que dar uma folheada nele para ver o que eu marquei e procurar os livros que esse livro menciona. O próximo livro é uma leitura recente e também trata de Guerra Mundial e o papel dos livros nisso tudo, o que fizeram com os livros, que é O Segredo da Livraria de Paris. No próprio título já diz que é livraria. E a protagonista ela vai então fingir ser uma pessoa qualquer para poder trabalhar na livraria do avô dela, que ela não conheceu, porque quando ela viu ele uma vez só, ela era muito nova, então ela meio que não lembra dele com tanta clareza, e ela vai trabalhar lá do lado dele para ver se ele lembra dela, para ver se consegue descobrir alguma coisa sobre os pais dela que morreram na guerra. E no meio disso tudo vai ter aí muitos trechos de livros, muitas indicações de livro. O avô dela é muito engraçado porque ele quer
ditar o que as pessoas que entram lá na livraria vão comprar. Então, tipo, eu não lembro qual que é o livro aqui, mas Morro dos Ventos Uivantes, pra que você vai ler o Morro dos Ventos Uivantes, sabe? Tipo, não, você não vai ler isso, toma esse daqui, é muito melhor. Então, ele é bem engraçado, embora eu sei que isso é errado, tipo, deixa as pessoas comprarem o livro que elas quiserem, você só tá ali pra receber o dinheiro delas, mas acaba sendo engraçado também. E o outro livro, que é um senhor calhamaço, mas ele é literalmente um livro sobre livros. Que é, então, 1001 livros pra ler antes de morrer. Eu parei bem ali nele, eu fico folheando e aí eu leio as sinopses. Na verdade, eu pesquisei todos os livros que eu folhei até agora. E aí, os que eu achei, eu coloquei na wishlist. Tem uns que não acha mais, então eu não coloquei. E aí, então, eu tenho uma wishlist na Amazon chamada 1001 livros, onde eu vou acrescentando esses livros aqui. E aí, eu marco, assim, ó, com o marca-texto, eu marco os que eu achei e eu faço um checkzinho nos que eu já tenho. Tipo, esse daqui, na verdade, eu coloquei uma fitinha nesse daqui, porque eu já tenho. E aí, eu preciso folhear ele todo de novo pra acrescentar mais fitinhas, porque nesses unboxings aí que vocês assistem, eu sempre acabo comprando um livro dessa lista pra poder ir aumentando a minha coleção de livros pra ler antes de morrer, indicados por esse livro, né? Então, ele é bem interessante, ó, tem esse daqui, ó, abri logo nos Miseráveis, né, que eu já tenho também, inclusive já li, não li, porque parei ali no finalzinho, então esse aqui eu preciso colocar a fitinha também. E ele vem em sinopse, vem um pouco sobre o autor, às vezes tem umas ilustrações assim, às vezes não. Eu gostei dessa ilustração, aliás. Não tinha percebido, acho que eu vou ter que folhear esse livro todinho de novo. Aqui, por exemplo, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que eu já li também. Enfim, Alice no País das Maravilhas é um livro bem interessante de ficar folheando assim e fazer uns desafios bem legais aqui pro canal, quem sabe. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve se você ainda não for inscrito. E também é importante ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E aí você vem correndo e vai ser um dos primeiros a assistir. E aí se você se interessou também por algum dos livros que eu mostrei, tem link de compra deles lá na Amazon para você ir lá comprar o livro que você tiver gostado e apoiar o canal de certa forma também, porque eu recebo uma pequena comissão, mas você não paga nada mais além do preço do livro. E me deixa aqui qual foi o livro que você leu que você se identificou mais com o personagem, por ele ser leitor também. Eu sei que tem muitos livros aí com personagens leitores, mas nem sempre isso fica explícito na sinopse e aí eu acabo não comprando. Mas eu tenho certeza que se colocassem Júlia gostava de ler, e aí depois colocasse todo o resto da história, eu já compraria só porque a personagem é leitora. Então assim, editoras, coloquem isso nas sinopses. Fulano gosta de ler. Que aí eu vou comprar mais livros com personagens leitores. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!